A maioria desses soldados feridos eram da Brigada Golani. A Brigada Golani, ela é uma das divisões ali do exército israelense, das forças de defesa de Israel. E Israel, enfim, é dividido, né, por várias categorias aí de defesa. A gente vai trazer aqui só para a gente poder ter noção de quais são os corpos, as unidades e as brigadas que atuam em Israel. Israel tem uma série, tem 4 forças de elite, né? Tem também forças especiais, forças de comando e as brigadas de combate. A Brigada Golani, ela é uma dessas brigadas de combate que usam, né, aqueles uniformes meio bege, meio verdes, meio esverdeados, né? Que eles consideram os capacetes marrons ou algo assim, significando aí, segundo aqui o site da própria Força de Defesa de Israel, a sua conexão com o solo, com o território, com a terra, né? E aí, esses são os responsáveis por promover as maiores atrocidades corpo a corpo contra os palestinos e contra os libaneses. São esses que invadiram ali a faixa de Gaza, que invadem hoje o sul do Líbano, em grande escala, né? Porque tem também as forças especiais de atuação de Israel. E as brigadas Golani seriam aquelas mais de baixa patente, né? São os que são de maior número, né, pelas forças de defesa de Israel. Também as forças de defesa de Israel afirmaram que desde meia-noite de hoje, mais de 95 foguetes e mísseis foram lançados do Líbano contra Israel. E a gente vê a grande capacidade do Hezbollah de conseguir infligir ali derrotas contra o Estado sionista de Israel. Vê que pelo menos 9 helicópteros pousaram no hospital de Ramban, na área ocupada de Haifa. Lembremos aqui que Haifa fica ali mais ao norte de Israel. É a maior cidade com o maior número de palestinos e árabes fora da Cisjordânia e de Gaza, ali no território da Palestina ocupada. Historicamente, Haifa é uma cidade palestina, bem como todas as outras que ou tiveram seus nomes trocados, como o caso de Yafa, que é chamada aí ilegalmente de Tel Aviv, ou Jerusalém, que tem o nome verdadeiro de Al-Quds, e todas as outras cidades, né, que são ocupadas hoje por Israel. Então, ver essa grande quantidade de helicópteros levando esses soldados que ficaram feridos para os hospitais de Haifa, significa uma grande capacidade do Hezbollah de conseguir, com muita contundência, infligir derrotas ao Estado sionista de Israel. E, bom, isso aparece do nada? Isso vem do nada? Não, isso vem aí de uma forma de guerra, de uma tática de guerra que o Hezbollah, bem como todas as forças que compõem o eixo da resistência ali no território levantino, aplicam, que não é jogar o tudo ou nada nessa guerra e prolongando aí o sofrimento das tropas israelenses que decidiram, né, por infligir essa guerra de genocídio contra os libaneses e contra os palestinos, em primeiro lugar. Logo, o prolongamento dessa guerra, essa forma de ir sangrando o inimigo que os palestinos e também os libaneses fazem, né, os que compõem aí a resistência fazem, vai fazendo com que o exército de Israel chegue a um nível de desgaste que não consegue mais se defender dos ataques do Hezbollah, nem dos ataques do Hamas, nem dos ataques do Ansar Allah, do Kataib Hezbollah, dentre outros. A gente tratou no nosso último a propósito sobre como os Estados Unidos está enviando um sistema de defesa aéreo para Israel e também 100 soldados Yankees para poder operar esse sistema de defesa, ajudar na instalação e na operação desse sistema de defesa, o que indica aí que o sistema de defesa antiaéreo de Israel já não consegue suportar ataques mais em alta escala, e tanto do Hezbollah, mas também do Irã, mostrando que tanto o ataque do Hezbollah quanto o ataque do Irã, os ataques recentes com o uso de mísseis, algo que não tinha sido utilizado até então, conseguiu sobrecarregar e conseguiu derrotar aí o Iron Dome, ou o Domo de Ferro, ou melhor chamando de Domo de Latão, que acaba aí por demonstrar essa derrota do sionismo. A grande máquina de guerra sionista, invencível, como eles gostam de propagandear para o mundo, está sendo derrotada por palestinos que estão vestindo calçados e roupas simples, não estão utilizando, na maioria dos casos, essas grandes engenhocas, essas grandes quinquilharias de guerra que Israel tem, e estão conseguindo impor justamente essa derrota precisa à moda aí das táticas de luta do proletariado internacional, as táticas de luta dos povos oprimidos contra o invasor sionista.
Isso que é estrondoso, né? Afinal de contas, Israel subestima os seus inimigos, que no caso aí são aqueles que resistem, o Hezbollah, o Hamas, o povo palestino, portanto, todo, né? E o povo libanês. E ao subestimar isso, ele tem recebido como uma resposta a sua própria derrota, né? E isso é importante da gente ressaltar aqui. E o sistema de defesa de Israel estando sobrecarregado, obviamente, né, que a maioria dos mísseis, dos drones, dos foguetes que são lançados pelo Hezbollah não serão interceptados. E aí causa essa grande quantidade de soldados feridos e também de soldados mortos. Se a gente for parar para analisar, o Hezbollah já há algum tempo também não divulga os seus combatentes mortos, não tem divulgado aí com grande expressividade. E isso, né, a gente pode analisar por 2 motivos. Em primeiro lugar, que não tem essa necessidade mesmo de divulgar a quantidade de mortos que o Hezbollah, obviamente, acaba tendo, né, porque está no meio da guerra e baixas são sempre algo que pode acontecer. Mas também o que é impressionante é que não é uma prática do Hezbollah e nem mesmo de toda a resistência esconder, como Israel faz, a quantidade de mortos. Isso pode significar, sendo uma tendência, a gente tem aqui também como ir acompanhando para ver se isso se comprova, que, na verdade, o Hezbollah está tendo muito menos baixas do que Israel tem admitido, do que Israel gostaria que fosse, e isso se converte, na verdade, numa alta das baixas nas fileiras sionistas. Então, isso pode ser um indicador também de que o Hezbollah está conseguindo preservar suas forças, mesmo em meio aos bombardeios mais atrozes contra o povo libanês nesse momento, e conseguido aí infligir essas derrotas, esses ataques bem-sucedidos contra as hordas sionistas. Inclusive, o Estado sionista de Israel, particularmente as suas forças de defesa e o seu exército, tem admitido com muita amargura essas mortes recentes, essas baixas recentes entre os seus soldados, né? Recentemente a gente divulgou também um ataque de grande impacto do Hezbollah, um ataque preciso que não foi detectado pelo Estado sionista de Israel, logo sirenes não foram acionadas ali em Haifa, que atingiram justamente uma base da Brigada Golani. A Brigada Golani ela é dita aí por Israel como uma das suas melhores brigadas de combate, e o que a gente assiste aí, pelo menos desde a Batalha de Shejai, em novembro do ano passado, é que essa grandiosa brigada de combate israelense, ela está sendo de fato escorraçada pelos palestinos e hoje está sendo escorraçada pelos libaneses. A gente assistiu à Batalha de Shejai, aquela grandiosa emboscada no bairro de Al-Shejaia, no norte da faixa de Gaza, que expulsou a Brigada Golani, aniquilou pelo menos 10 oficiais de alta patente, um comandante da Brigada Golani também. E hoje o que a gente vê são sucessivos ataques à Brigada Golani que o Hezbollah e também Kataib Hezbollah acabam fazendo como forma de demonstrar apoio ao povo palestino, mas também de se defenderem quanto aos ataques sionistas que são cometidos. Então, pessoal, eu estou falando isso tudo para a gente ver a grandiosidade dos atos do Hezbollah. O Hezbollah, mesmo com a morte do Hassan Nasrallah, que é carinhosamente chamado pelo povo libanês de o mestre da resistência, e era o líder do Hezbollah, desde sua morte, o Hezbollah intensificou ao máximo as suas ações de guerra, as suas ações de defesa do povo libanês. Somente no dia de ontem foram quase 40 operações militares bem-sucedidas contra cidades próximas, onde tem bases militares próximas ali das fronteiras do Líbano, mas também a longa distância. Haifa não fica assim tão próximo da fronteira com o Líbano e eles têm conseguido penetrar contra o Estado sionista de Israel com muita facilidade, né? Então a gente tem esses grandes indicadores de que o Hezbollah tem conseguido sobressair nessa guerra com grande facilidade. Primeiro, né, pela grande capacidade de se manter, testar a sua paciência palestina, né? A gente fala aqui às vezes paciência chinesa, mas é um pouco de paciência chinesa e paciência palestina aí diante da guerra, e conseguir mostrar que as suas forças de defesa, as suas forças de ataque e de combate permanecem intactas mesmo com os ataques feitos pelo Estado sionista de Israel. Em segundo lugar, o sistema de defesa antiaéreo de Israel está completamente carcomido, não tem conseguido sustentar novos ataques feitos pelo Hezbollah e, ao que tudo indica, um possível ataque do Irã, caso a guerra escale para um outro grau, caso Israel cometa novas atrocidades contra o Irã, contra o povo palestino e o povo libanês. Então, o que demonstra é que é isso, né? Hezbollah tem conseguido se sobressair,
o Estado sionista de Israel tem se demonstrado cada vez mais fraco. O norte de Israel praticamente está completamente esvaziado. Há um grande vazio ali no norte, principalmente nas cidades que fazem ponte ali, fazem uma certa fronteira ou estão muito próximas ao sul do Líbano. E isso tudo não é à toa, né? O Hezbollah ele entrou nessa guerra junto ao povo palestino, demonstrando a sua forte solidariedade com o povo palestino, mesmo tendo partes de suas terras ainda ocupadas por Israel, no dia 8 de outubro do ano passado, né? Então, o Hezbollah, que é composto também por palestinos refugiados, que saíram das suas terras em decorrência da expulsão feita pelos israelenses, pelo Estado sionista de Israel durante a Nakba, durante também os longos anos aí da Naksa, enfim, com todos esses feitos aí que Israel fez de ataques, né, ao povo palestino, o Hezbollah afirma, né, com uma contundência e com uma clareza, né, que a luta que eles empreendem hoje em defesa do território libanês e do povo libanês é também parte da mesma luta do povo palestino, parte da mesma luta do povo palestino. E isso é extremamente importante, porque é isso que significa, ao fim e ao cabo, o mais alto espírito de internacionalismo e, principalmente, adentrar na luta armada da resistência para poder defender o povo palestino e também o povo libanês.